Fala gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo instrutivo e educativo a respeito da Palavra de Deus. Ontem eu gravei um vídeo aqui explicando o verdadeiro significado da palavra exortar, exortação. Se você ainda não assistiu, quando terminar de assistir esse aqui, corre para o vídeo de ontem para você compreender o verdadeiro significado da palavra exortar. E hoje vamos abordar o significado verdadeiro da palavra doutrina. O que é doutrinar? Veja bem, quando eu era criança e alguém falava em doutrinar ou culto de doutrina, a ideia que a gente tinha de criança era aquele culto em que o pregador descia o sarrafo, batia mesmo nos crentes e falava do pecado dos outros e tal. Essa é ainda a ideia de muita gente por aí, de que doutrinar é isso. Mas vamos entender biblicamente o que é doutrina. Bora lá? O que vem à sua mente quando alguém fala em culto de doutrina? Se a sua mente vem aquele culto em que o pregador, o pastor, o ministrante usa o espaço que lhe é cabível, usa o microfone para repreender a igreja, para bater a igreja o tempo todo, para falar do pecado dos outros o tempo todo, eu lamento te dizer, mas isso não é doutrina, isso não é culto de doutrina. O que é doutrina biblicamente e etimologicamente? Bora para a origem da palavra doutrina. A palavra doutrina, ela tem uma origem latina, que é doctrina. Mas se você for para os manuscritos da Bíblia, para o texto original da Bíblia, no grego é didache, que significa ensino. Pois é, minha gente, doutrina significa ensino, instrução, educação. Esse é o significado da palavra doutrina. Não tem nada a ver com repreensão. Repreensão, conforme eu disse no vídeo de ontem, é uma outra palavra com outro significado bíblico. A palavra repreensão, ela aparece lá em 1 Timóteo 5:1, quando Paulo diz: aos idosos não o repreendas asperamente, mas o exorte como a um pai. O que é repreensão no original? Repreensão significa punir com palavras. E doutrina não é necessariamente punir com palavras, mas é ensinar. Então, agora uma distinção precisa ser feita aqui. Muito interessante o que eu vou falar aqui. Na Bíblia, doutrina é tanto o ato de ensinar, quanto o conteúdo ensinado. Vou exemplificar. Suponha que eu esteja ensinando a respeito da doutrina da encarnação de Jesus. O ato de eu estar ali diante de uma igreja para ensinar é doutrinar. O conteúdo que eu estou ensinando também é doutrina. Então, tanto o ato de ensinar quanto o conteúdo ensinado na Bíblia também é doutrina. Inclusive, eu gravei um vídeo aí algumas semanas atrás aí, onde eu faço a diferença entre doutrina e costumes. É uma outra coisa que muita gente confunde. A diferença entre doutrina bíblica e os costumes de uma igreja. É aquela velha discussão. Mulher pode usar calça, mulher pode usar maquiagem, o cara pode usar um cordão aqui, pode usar um boné, pode usar barba no rosto. São costumes, não são doutrinas. As doutrinas são universais, atemporais, imutáveis e invariáveis. Já a cultura de uma igreja não é. E durante muito tempo nós entendemos assim, que doutrina e costume eram uma coisa só. Há igrejas, inclusive, que antigamente equiparavam o costume da sua denominação à própria doutrina bíblica. Mas não é isso. Eu não vou passar muito tempo falando sobre isso, porque eu já gravei um vídeo aqui. Depois eu vou colocar aqui nos comentários o link do vídeo que eu gravei, para você conferir depois a diferença entre doutrina e costumes. Mas repetindo, doutrinar não é repreender, não é punir com palavras. Doutrinar não é passar a pregação inteira só falando do pecado dos outros, criticando o pecado dos outros, julgando o pecado dos outros. Doutrina também não é costume de igreja. Antigamente, em muitas igrejas, eu falo do círculo pentecostal a que eu pertenço. Eu não sei da realidade de outras denominações. Eu sei da realidade da minha denominação. Antigamente, muitas pessoas não iam no culto de doutrina exatamente porque o pregador, ele só ia criticar, descer o sarrafo em cima daqueles crentes que passaram o final de semana, de repente na praia, ou passaram o final de semana com um shortzinho, com um calçãozinho curto. O culto de segunda-feira, que tradicionalmente nas Assembleias de Deus, o culto de doutrina sempre nas segunda-feiras, com raras exceções, o culto de segunda-feira era o culto para bater
bater, era o culto para descer o sarrafo nos irmãos. E muitos irmãos não iam no culto de doutrina por isso, porque tinham essa ideia errada de que doutrinar era bater, era repreender. E os próprios pregadores, alguns deles, a maioria deles, também acreditava que doutrinar era isso. Aí quando chegava em casa, ontem à noite o pastor doutrinou bem. Aquela doutrina serviu para aquele irmão, aquela doutrina serviu para aquele irmão. E nunca serve para nós, né? Só serve para os outros. Então, gente, doutrinar é ensinar de maneira clara, metódica, concisa e bíblica algum conteúdo que está nas Escrituras. Dessa forma, o culto de doutrina não deve ser para o pregador ficar jogando indireta para os outros. O culto de doutrina não é para o pregador fazer desabafo lá em cima, desabafo pessoal. O culto de doutrina não é para o pregador passar o tempo todo batendo nos crentes, que de repente tem uma conduta não muito correta. Não é isso, doutrina é ensino. É verdade que dentro de uma doutrina tem repreensão, isso aqui é importante de se dizer. Eu não estou dizendo que o pastor, o pregador não pode repreender. Pode e deve. Se Deus repreende, por que o pastor não pode repreender? Ele pode sim repreender, mas a repreensão não é doutrina e doutrina não é repreensão. Infelizmente, em muitas igrejas pelo Brasil afora, o culto de doutrina virou culto para desabafo e para indireta. O pastor, o pregador não tem coragem de chamar o irmão que cometeu um pecado no gabinete e conversar e leva a indireta para o púlpito. E aí, meus irmãos, expõe o caso, mesmo que indiretamente. Doutrina não é isso. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você, espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender. Se você já sabia do significado, não alterou nada que você já sabe, mas se assistiu, muito obrigado. Se você sentiu o desejo no coração de compartilhar, compartilhe, comente, coloca aí um coraçãozinho aí nas reações e vamos edificarmos juntos mediante a palavra de Deus.